noite a todos. Então, dando prosseguimento às atividades que se iniciam em nossa casa pela manhã, nós finalizamos o dia com a atividade de palestras públicas, né, assim chamado. Hoje, recebendo o nosso irmão Flamarion Vidal, com o título da palestra Paz e Alegria. Nós iniciamos sempre com uma oração, seguido de um comentário de 10 minutos, acerca de alguma mensagem da literatura espírita. Lembrando que, ao final da exposição do nosso irmão, nós passamos a atividade de passe magnético, na cabine de passe, e é sempre importante que, após receber o passe, vocês esperem, porque a gente sempre faz a oração final, né, que é o fechamento do trabalho lá dentro da sala de passe. Tá bom? Como eu costumo dizer, a doutrina espírita se resume em ação, mas também em estudo, né? A instrução espiritual é muito importante. E essa é uma atividade eminentemente instrutiva e educativa, né? E também não duvidemos que, enquanto nós estamos aqui recebendo as mensagens, fazendo o estudo da doutrina, nós também estamos recebendo e doando, né, energias para aqueles que precisam. Tá certo? Vamos iniciar, então, solicitando ao nosso irmão Acácio fazer uma oração inicial. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor de nossas almas, a Jesus, nosso Mestre querido, aquele que está sempre ao nosso lado, à nossa frente, guiando os nossos passos. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome. Permita, Mestre querido, a presença entre nós de seus mensageiros de luz, e que nesta noite eles possam harmonizar os nossos pensamentos, acalentar os nossos corações, de maneiras que possamos estar receptivos à mensagem da noite de hoje. E possamos esquecer as atribulações do nosso dia a dia, aquelas provas necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso burilamento, de maneiras que possamos alçar voos às esferas superiores. Fique conosco nesta noite, Mestre querido e seus mensageiros de luz. Rogamos também por muita luz, por muito amparo e por muita intuição para o nosso irmão encarregado do estudo desta noite. Que assim seja. Antes de passar a palavra para o nosso irmão Sérgio Miller, só relembrando que a nossa casa tem diversas atividades, né? Tanto de cunho assistencial quanto de cunho de desenvolvimento dentro da doutrina espírita. E através do site, né, Renato? Através do site tem todas as atividades listadas. Isso. Eu costumo dizer que essa é uma casa espiritual, mas é uma casa de oportunidades também, né? Então aproveitem, né? Venham, trabalhem na casa, né? Se doem, porque
as oportunidades, né, são várias aqui dentro, né, para a nossa evolução. Sérgio, com a palavra. Muito boa noite, meus irmãos. Vamos pegar uma página desse livrinho, Ainda Hoje, Chico Xavier e Emmanuel. A mensagem de número 106. A vida está repleta da beleza de Deus, e por isso não nos será lícito entregar o coração ao desespero, porque a vida vem de Deus, tal qual o sol maravilhoso nos ilumina. Uma mensagem de bom ânimo, uma mensagem de fé, principalmente nos dias tribulados que estamos vivenciando no nosso planeta de um modo geral. Lembro de uma passagem que está no livro Boa Nova, onde Pedro questionava Jesus, e Jesus, para encerrar aquela ladainha que Pedro vinha desfiando, disse assim: Pedro, quem dirige o mundo é Deus. Quem está no comando do mundo é Deus. Para nós falarmos isso para aqueles irmãos que estão em sofrimento, nos hospitais, ou mesmo nas casas espíritas, hoje à tarde, inclusive, tivemos uma experiência desse tipo, é mais difícil, porque a dor do próximo nós não estamos sentindo. Aquele irmão está sentindo aquela tribulação, seja uma dor moral, uma dor física. Mas antes de nós chegarmos a esse limite, muitas vezes, da nossa dor, nós temos que ter essa prerrogativa em mente. As leis são magnânimas, são leis de amor, são leis iguais a todos. Na lei de Deus não existe distinção entre os seus filhos, somos todos iguais perante essa lei máxima que nos dirige. Então, vamos buscar esse entendimento, vamos buscar o estudo, vamos buscar o acompanhamento para as nossas dificuldades. Vamos falar do Monte Alverne especificamente. A nossa casa temos trabalhos de passe, desobsessão, tratamento mediúnico, farmácia fitoterápica, além de várias atividades filantrópicas, de distribuição de sopa, de visita a lares. Essa é a atividade que vai evitar muitos dos nossos problemas. Uma frase que nós gostamos muito e sempre estamos com ela na ponta da língua, está no livro Perante Jesus, psicografia de Emmanuel e Chico Xavier. Quando a lei nos procura em nosso endereço, a lei divina, nos procura em nosso endereço e nos encontra trabalhando no bem, a misericórdia vai adiar as nossas provas indefinidamente. Então, por isso que é importante nós deixarmos de lado as nossas preferências, deixarmos de lado muitas das nossas situações que não nos levarão a lugar nenhum, e nos voltarmos um pouquinho para Jesus, que está sempre ao nosso lado, nossos anjos da guarda. Vale a pena, meus irmãos, antes que uma enfermidade se aproxime, uma tragédia, vamos colocar dessa forma, para que nós tenhamos a nossa casa na rocha, na base firme dos ensinamentos cristãos. Que Jesus nos abençoe à noite, abençoe nosso irmão Flamarion na sua exposição, e que as nossas famílias também aqui representadas recebam esse acréscimo de fé, de fortalecimento. Que assim seja, irmãos. Obrigado, Sérgio. A vida está repleta das belezas de Deus. Por isso não nos é lícito
entrar em desespero, né? Então, paz e alegria, né? Não é isso? Tamarion? Boa noite a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. O tema de hoje, paz e alegria, nos remete a um momento em que foi trazido para nós pelo evangelista João, no capítulo 1, versículo 46. Narra aquele evangelista que haviam 2 amigos, Felipe e Natanael. Natanael era filho de Tolmai, daí o nome Bartolmai ou Bartolomeu. Pois, certa feita, os 2, que eram discípulos de João o Batista, haviam ouvido que o Messias se aproximava. Obviamente, eles estavam ansiosos por conhecer o tal Messias. E um dia, eis que Felipe se aproxima de Natanael e diz o seguinte: Natanael, o Messias chama-se Jesus, é de Nazaré. E Natanael disse: e alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Mas quando Natanael foi se encontrar com o Cristo, Jesus havia lido a sua personalidade e disse: eis aí um israelita, um verdadeiro israelita, em que não há fingimento. Naquele momento, Natanael percebia que Jesus lia no seu íntimo. E então perguntou: o Senhor me conhece? De onde o Senhor me conhece? E Jesus explicou: eu o vi debaixo da figueira antes de Filipe chegar. Na mesma hora, ele reconheceu a grandiosidade do Mestre e disse: és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E então Jesus disse: só porque eu disse isso, você verá muitas outras coisas. E assim, passado 3 dias, Natanael e Felipe estavam em Caná, de onde nasceu Natanael, presentes nas bodas em que Jesus transformara a água em vinho. Caná era uma aldeia que era próxima a essa cidadezinha chamada Nazaré. Na Galileia. E, naturalmente, os galileus sentiam um certo resquício porque os judeus, ou seja, os israelitas da Judéia, se colocavam em um patamar de soberania, um patamar de superioridade, melhor dizendo. Então, narra o espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, e consta na obra Boa Nova, que, em determinado momento, Natanael já estava com Cristo, mas se mostrava muito triste, muito abatido. E, em determinada situação, quando ia a Dalmanuta, de onde ele tinha a sua residência, antes, porém, ele conversou com Jesus. E desse diálogo, muito das coisas que ele sofria, muitos dos questionamentos foram esclarecidos. E quando chegou à sua residência, logo no amanhecer, os seus irmãos começaram a atacá-lo, porque ele estava seguindo Jesus. Então disseram que ele era mau filho, que ele era ingrato, que ele praticava atos contrários à religião. Logo depois veio seu pai e fez as mesmas acusações.
E ele, como havia estado com Jesus, pela primeira vez modificara a postura mental. E nessa modificação da postura mental, ele passou a não revidar. Passou a aceitar as pessoas da sua família do jeito que elas são. E ele pensava assim: meu pai não conhece Jesus. O meu pai, que está agora me expulsando de casa, não conhece Jesus. Então, não tem como eu me exasperar, voltar a ser aquele mesmo que antigamente batia e valia. E então, expulso de casa, Natanael começa a trabalhar novamente, logo alguns dias depois. E no sábado, enquanto Jesus está pregando e ele trabalhando, Jesus percebe que Natanael derrama uma lágrima. Pela primeira vez, Bartolomeu, também chamado Natanael, chora de alegria. Que coisa fantástica. E Jesus ainda vai acrescentar: todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. Então, isso traz para nós diversas considerações que a gente precisa levar em conta. Uma delas é que, quando nós falamos de paz e de alegria, não é a paz e a alegria que o mundo nos dá. O que nós chamamos lá fora de paz é o conforto. Se nós tivermos uma vida confortável, se a gente estiver conseguindo pagar, né, os boletos, já está bom demais. Ah, estou em paz. Isso não é a paz do Cristo. Alegria, nós confundimos com euforia. A gente vai à festa, dança, grita, brinca, e isso não é a alegria do Cristo. Então, paz e alegria se diferencia muito do que nós chamamos de comodidade e euforia. Tem uma passagem também muito sublime em que Jesus estava visitando Jerusalém. E quando ele ia à região de Jerusalém, ele não se hospedava em Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade dos poderosos, da riqueza, e Jesus não se afinizava com isso. Ele ficava em uma cidadezinha que distava a 1 hora de Jerusalém, Betânia. E lá em Betânia, ele tinha uma predileção por uma família. Já havia a perseguição dos sinedritas, que mandavam espiões fiscalizar as atividades de Jesus, assustando os vizinhos para que não andassem com ele, mas aquela família amava-o abertamente. Enquanto os muitos se encontravam com Jesus apenas às escuras, no período noturno, eles abriam a porta de casa e o recebiam de braços abertos. Em uma dessas circunstâncias, narra o espírito Amélia Rodrigues, que Jesus adentrou na residência, uma residência de cor branca, com rosas no alpendre, e disse: a paz seja nesta casa. E essa família era composta por 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro disse: paz convosco, mestre. Eles se abraçaram e logo chegaram as irmãs com vasilhames para que os discípulos se asseassem, matassem a sede. E assim, Marta logo se atarefou. Começou a preparar o repasto, começou a preparar a mesa, preparar o local em que eles se deitariam mais tarde. E, percebendo-se atarefada, começou a perguntar: cadê minha irmã? E ela olhou num cômodo, olhou em outro local, e quando foi se aperceber, Maria estava aos pés do Cristo. Ele falava dos acontecimentos, falava do porvir, e ela, em um acompanhamento sublime. E quem
tem irmão, sabe como é que é irmão, né? Tem acreditado, eles eram mais do que inimigos, eles eram irmãos. Irmão é bicho danado. Veja que ela não apenas interrompeu o Cristo, mas ainda gerou um climão naquele momento. Porque ela interrompeu Jesus e disse assim: Mestre, Maria te importuna e eu estou atarefada. Manda que ela me acompanhe nos afazeres. Meu Deus, não é? Se tivesse um lugarzinho para enterrar a cara. Mas a resposta de Cristo, ela não é só sublime, é uma lição para todos nós. Diz assim Jesus: Marta, Marta, estais ansiosa e afadigada, mas isso não é necessário. Maria ficou com a melhor parte e ninguém pode tirar isso dela. Olha que coisa, pessoal. Parece até que Jesus está falando de nós. Ansiosa e afadigada. Eu não tenho conhecido ninguém que não esteja nessa condição atualmente. Veja que Jesus, ele não estava condenando, em hipótese alguma, os afazeres domésticos. Tanto é que ele não falou que ela estava errada, não. Ele falou que Maria ficou com a melhor parte. Então tem uma parte boa e uma parte melhor. Agora, quem já teve a honra de conhecer os pratos, talheres da sua residência, sabe que talher, que prato sujo, que afazeres domésticos tem todos os dias e mais de uma vez, não é? Agora, quando é que nós teremos Jesus no alpendre da nossa casa? Essa percepção que Jesus estava querendo nos convidar a entender que é necessário esta comunhão com o divino, com o espiritual. O nosso olhar, se for mundano, vai nos deixar todos ansiosos e afadigados. Quando elevamos ao que é espiritual e, consequentemente, imortal, nós temos o oposto disso. Ao invés de ansiedade, serenidade. Ao invés de afadigamento, renovação. Então é muito comum das pessoas hoje, porque buscam a paz dos homens, que se reflete em conforto, passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de conforto, de matéria, e isso nos deixa ansiosos e afadigados. Quando compreendermos que isso não é necessário, e a melhor parte é estarmos espiritualmente em paz, tudo muda em nossa vida. Então, existe essa diferença muito clara para Jesus. E ele nos ensina. Agora, essa paz, ela é valiosa. Pedro dizia: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho vos dou. E o que ele tinha era a paz do Cristo. Todos nós podemos hoje mesmo buscar a paz do Cristo. Sair dessa ansiedade, desse estado mental de aceleração psíquica, pensamos em 1000 coisas ao mesmo tempo e esquecemos de valorizar, de ficar com o que vale mais do que o ouro e mais do que a prata, que é essa nossa paz. Então, a paz, ela deve existir, nós devemos buscar a paz perante os outros. Isso é muito significativo. Porque às vezes as pessoas pensam que ter paz é se isolar, não é assim? Quem tem filho sabe, tem hora que a gente não aguenta, não é? A gente entra para o banheiro, fecha a porta, e mesmo assim ainda tem papai, mamãe, pelo amor de Deus, gente, no banheiro, não é possível. Mãe é toda hora. Então, Jesus tinha o seu momento de ir ao deserto, renovar as suas forças,
Mas a verdadeira paz é em sociedade. É muito fácil eu ter paz se eu viver isolado. A paz verdadeira é perante a sociedade, é no dia a dia. E a gente precisa entender que até mesmo quando nós não enxergamos ninguém ao nosso lado, nós estamos em sociedade. Allan Kardec, ele vem falar, né, a respeito dos escolhos da mediunidade. Escolhos são armadilhas, né? Então, nessas armadilhas, ele fala, por exemplo, dos obsessores, ou seja, espíritos que estão ao nosso lado e não querem o nosso bem. Então, estamos em sociedade, precisamos vivenciar isso. E paz não significa ausência de problemas, significa como nós lidarmos com o problema. Tem um espírito muito interessante chamado Hilário Silva. Hilário Silva nos trouxe muitas mensagens através de médiuns sérios, como Chico Xavier, Ariston Teles, Antônio Baduí Filho. E em uma dessas comunicações, ele traz um fato muito interessante. Havia um centro espírita que ia ser inaugurado, os confrades resolveram então montar um centro espírita, distribuíram cargos à vontade, para o pessoal ficar bem à vontade, né? O pessoal adora um cargo. Se não tiver um cargo, não se sente digno. Então, eu lembro quando a gente trabalhava lá no centro, no Núcleo Espírita Guilhom Ribeiro, lá em Santo Antônio Descoberto, toda vez que aparecia um voluntário novo, a gente já dava logo um cargo para ele, que é para ele se sentir bem, não é? Então, eu falei assim, olha, a partir de agora, você é o coordenador geral da fila do passe. Entra 3 de cada vez, tá bom? Ah, a pessoa fica feliz. E assim juntaram, então, esses irmãos e quiseram montar um centro espírita. Centro Espírita Paz e Harmonia. E aí logo eles começaram a preparar a festa de inauguração. Nessa festa de inauguração, um irmão deu a ideia de ter uma cervejinha. E o outro logo falou, não, cerveja em centro espírita, isso não existe. E ele falou, meu amigo, isso é bobagem, isso é coisa antiga, que não existe. É bebida social, só beber só um pouquinho. E aí conversa vai, conversa bem, resolveram botar para a turma decidir a maioria, e a maioria decidiu por uma cervejinha. Mas quando estavam lá, na última dos salgadinhos, de repente uma pessoa ia pegar o salgadinho, quando a outra avançou e pegou primeiro. Logo uma soltou a piadinha, a outra retrucou. Começou o bate-boca, o empurrão, os esbofeteamentos, aquela gritaria dentro do centro espírita, até que a presidente disse, chega! Está inaugurado o centro espírita Paz e Harmonia. Isso não é paz. Então, não pode ser o afastamento da sociedade. E nós estamos acostumados a nos afastar da sociedade. Se a gente convidar para irmos a um cemitério, antes da gente chegar na capela onde o corpo está sendo velado, a gente já sabe se é pessoa nova ou idosa, não é? Se for nova, está assim de gente. Se for idoso, é só a família e olhe lá, não é? Não era para ser o contrário? Quem mais viveu, mais conhece pessoas, era para estar mais cheio de gente. E quem menos viveu, era para ter poucas pessoas. Olha que coisa. Porque nós estamos nos acrisolando, a gente acha que paz é selecionar as amizades. E nesse selecionar não sobra um. Vai cada vez nos afastando. Então, é preciso entender que a lei da sociedade é uma lei divina. Allan Kardec perguntou as leis divinas e constam lá no Livro dos Espíritos. Toda vez que o homem se afasta de uma lei divina, é infeliz. Então, a gente, para ter essa paz dos homens, a gente está se afastando da sociedade e estamos sofrendo crises as mais diversas, de depressão, que existe uma verdadeira pandemia.
A pessoa não consegue entender por que ela está triste, por que ela não sente vontade de fazer nada. Porque ela está caminhando para o isolamento há muito tempo. Ela perde aquela sensação de pertencimento. E logo então vai se acrisolando. E nós nunca estamos sós. Quando falávamos a respeito desse olhar de Allan Kardec para os espíritos, sabemos que estamos sempre ligados ao nosso espírito protetor, também chamado anjo da guarda, mas também aos amigos, entre aspas, àqueles companheiros que não são boa influência. Estamos falando então dos obsessores, né? Esses obsessores, no passado, foram chamados de demônio. Isso tem um porquê. Daimon, no passado, antigamente, era sinônimo de espírito. Mas não significava que fosse espírito mau. Sócrates dizia que desde muito pequeno ele era acompanhado por um daimon de muita luz que o fazia fazer as coisas certas na vida. Olha que coisa, né? Mas ficou esse termo de demônio como sendo, né, coisa ruim. E no passado fazia-se então o exorcismo. Chegava o sacerdote e dizia: vá de retro, Satanás. O danado é que o Espírito respondia: vou não, você não manda em mim. Aí era um Deus nos acuda. Ele gritava, se esbravejava e o Espírito ficava lá, até a hora que o Espírito cansava. Aí o sacerdote ia embora, feliz, que conseguiu exorcizar, e no dia seguinte ele voltava. Então, com o estudo, o Espiritismo veio nos esclarecer que não são seres criados à parte, são seres como nós, são espíritos, que estamos vinculados e dizem eles, existe uma nuvem de testemunhas à nossa volta. Já imaginaram quantos pais, quantas mães, quantos maridos, esposas, irmãos nós temos no mundo espiritual? Nós nunca estamos sós. Somos amados, mas também a gente já fez coisa errada, não é? E porque fez coisa errada, não é somente esses amigos que nós temos também os inimigos. Então existe uma influência, chamamos obsessores, aqueles espíritos que nos influenciam negativamente. E existem graus diferentes. O primeiro grau é a chamada obsessão simples. Essa obsessão simples se dá quando o espírito quer nos influenciar negativamente, mas é em pontos específicos. E se a gente for estudioso, se a gente tiver precaução, a gente consegue identificar. Porque surge como uma ideia de jirico. Sabe aquela ideia de jirico que a gente tem? Depois fala, meu Deus, onde é que eu estava com isso na cabeça? Se a gente se investiga, a gente ouve essa ideia aqui e fala, opa, estou fora. Isso aqui não é coisa minha, não. Isso aqui é um obsessor que está querendo me prejudicar de alguma forma. Agora, o grau de dominação vai aumentando. Então, a obsessão simples é o mais leve. Depois vem a fascinação. A fascinação é aquela influência, é aquela dominação em um grau maior da psique do obsidiado, de maneira que ele começa a perder a razão. Olha que coisa. Então, vamos trazer aqui para um fato mais concreto para a gente visualizar. A obsessão simples, eu percebo a influência negativa, mas isso me incomoda de tal maneira que eu perco a paz. Agora, a fascinação é tão forte que eu ainda acho que eu estou certo. Eu brigo com todo mundo e digo que eu que estou certo. Está todo mundo errado e eu que estou certo. Então, a gente vê as questões, por exemplo, do aborto. Uma mãezinha gestante que está sendo obsidiada, ela ouve essa vozinha convidando-a para o aborto, mas ela não aceita, ela se incomoda. Ela fica chateada de estar pensando nisso, mas ela fica entre pensar e não pensar. Quando o estado é de fascinação, ela diz que está certa. Não que o aborto
é importante, o aborto é certo, o aborto é um direito. Está vendo que vai perdendo a razão? Agora, essa dominação do espírito obsessor, ela pode ser ainda maior, a ponto da chamada subjugação possessional. O obsessor, ele vai encharcando o obsidiado com o seu fluido, de maneira que depois ele fica tal qual um fantoche. Quando eu era pequeno, devia ter uns 11 ou 13 anos, um amigo nosso, médium, a gente não sabia, né? Foi descobrido da pior forma. Resolveu beber a cerveja. E bebeu cerveja escondido na festinha. Daqui a pouco, ele começou a perder a fala e começou a grunhir. Começou a andar mancando como se fosse um acidentado. E começou a ficar violento e com uma força sobre-humana. Ele tinha uns 13 anos, pegou meu irmão, que era muito maior, que tinha 15, e jogou assim, arremessou. Aí a gente correu para avisar para a mãe dele, e a mãe dele conseguiu conversar com o espírito para que o espírito saísse. Né? Então, na obsessão simples, a gente perde a paz. Na fascinação, perde a paz e a razão. E na subjugação, perde a paz, a razão e a liberdade dos movimentos. Aí, nós temos, então, essas obsessões, mas a gente não precisa, eu falo assim, mas ninguém precisa ficar preocupado, sabe? A gente ainda mitifica muito essa obsessão, aquele termo encosto, está com encosto. Nada de encosto. Porque o obsessor tem em todos os lugares, inclusive encarnados. E esses dão trabalho do mesmo jeitinho. Às vezes a gente tem um chefe que tem aquele assédio moral, né? Quando a pessoa quer humilhar a gente. Isso é obsessor. É um espírito? Está encarnado, mas é espírito. É uma influência negativa na minha vida? É influência negativa. Obsessor. Então, o obsessor pode ser encarnado, pode ser de encarnado para encarnado. Às vezes a gente tem aqueles amigos, que eu chamo de amigo âncora, só leva a gente para o fundo. Eu tenho um amigo que ele me liga só para me dar ideia ruim. Eu não atendo mais não, ou não posso, estou podendo. Só me convida para coisa errada. Estou fora. Então, a gente precisa saber identificar o que é influência negativa para não criar essa sintonia. Então, existe obsessor encarnado e desencarnado. Agora, essas causas dessa obsessão, elas são as mais diversas. Podemos elencar aqui 3 das principais causas. A primeira, vingança. Quando a gente faz o mal a alguém no passado, esse alguém, ele estando em espírito, não está vinculado às nossas portas, aos nossos cadeados, tem livre acesso a nós. E mais além, leem os nossos pensamentos. Então, os obsessores desencarnados, eles estão presentes e às vezes querem se vingar do mal que nós fizemos. Na nossa casa, existem protetores, os anjos da guarda. Se chegar um espírito qualquer na nossa casa, o anjo da guarda não deixa. Fala, pois não, o que é que o senhor quer? Não, eu vim dar uma passeadinha aqui. Fala, não, essa casa aqui tem dono, meu amigo. Essa casa aqui, inclusive, mora mais desencarnado do que encarnado. Porque se cada um de nós tem um anjo protetor, então só aí já deu empate entre encarnado e desencarnado. Mas existe o anjo protetor, o guia, o espírito protetor da família. Então aí já deu mais um desencarnado. Agora, quando o desencarnado fala assim, não, mas ele me deve, está aqui, ó. Ele fez isso, isso, isso. Ah, não, vocês já são colados, pode entrar, fica à vontade. Tem água no pote. Né? Aí, gente, com base nisso, a gente tendo um olhar mais racional, a gente não precisa se desesperar, mas precisa entender que tem espíritos que buscam vingança. A outra causa da obsessão está ligada às causas que defendemos. Alguns obsessores não têm nada contra a gente, não. Não conhecem a gente, não tem nenhum vínculo conosco, mas eles são contrários à causa. Então, acontece muito quando as pessoas montam um centro espírita, de que aqueles espíritos que estão na região, não querendo que haja uma luminosidade naquele ambiente, pregando no bem, eles começam a atacar todo mundo que frequenta,
os trabalhadores principalmente, porque eles não têm nada contra a pessoa, mas têm contra a causa, que no caso é a causa de Jesus. E tem também o chamado vampirismo. O vampirismo, ele é um obsessor que ele tem uma característica diferente. Ele não é que ele nos odeia, não. Ao contrário, adora a gente. Ele gosta de nós porque nós gostamos das mesmas coisas materiais. Então ele é chamado vampiros espirituais. Não, ele não tem dentinho com sangue, não. Mas ele sorve, ele suga os fluidos que nós produzimos. Então, quando a pessoa gosta de tomar bebida alcoólica, logo se aproximam espíritos que também gostam. Às vezes a pessoa está assim, não, eu vou tomar só uma cervejinha depois do trabalho, sozinho, né? Sozinho ele acha que é. Os médiuns passam e falam assim, ali tem 3 com ele. Ele vai um dia, vai outro dia, está muito calor, não é? A gente ouve muito isso, está muito quente hoje, uma cervejinha gelada, socialmente. E nesse socialmente vai, socialmente vem, ele vai um dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia, quando ele fala assim, não, hoje não vou não. Os amigos que ele fez no bar, espirituais, vão na casa dele, falam assim, bora tomar uma, não é assim que fala? Tomar uma. E então, ele começa a ficar vinculado a espíritos que, enquanto ele bebe, eles sugam esses fluidos, sentem o cheiro, o gosto, o prazer no cérebro do obsidiado. E aí, tudo que é material, nós temos esses obsessores espirituais, vinculados ao sexo, às drogas, à bebida. E assim, a gente entende que essa paz, ela envolve a relação não só com encarnados, mas com desencarnados. Mas a gente não precisa preocupar, a gente precisa ficar alerta, mas jamais entrar em desespero. Principalmente por conta das características que existem na casa espírita. A casa espírita é o melhor local para se livrar de obsessores. Explico. A obsessão tem 3 pontos que a gente precisa entender. Que ela tem um fator material e um fator espiritual que se divide em afinidade e sintonia. Por que material? Porque o obsessor, ele encharca o obsidiado com o seu fluido. Então, vai encharcando, vai ficando tipo uma marionete, né? E nessa perspectiva, nós precisamos identificar que um dos trabalhos de desobsessão, um dos pontos, é de natureza física. Uma vez eu conversava com um rapaz que havia tentado suicídio, e aí a mãe dele pediu para eu conversar. A gente conversava, via que ele não estava nem aí. Não entrava, porque a psique dele estava tão dominada, que ele fazia só assim, ó, Mas a gente lia na mente dele, que ele estava falando, vou concordar para acabar essa conversa, porque quando sair eu vou me matar. É a dominação do espírito, né? Então, como é de natureza fluídica, ela é natureza material. Por isso a importância da água fluidificada, do passe, porque é substituir o fluido do obsessor por fluidos benfazejos. Então imagina se a gente tem um copo com água suja. Quando a gente vai derramando água limpa, a água suja vai saindo e vai purificando e vai desconectando do obsessor, não é? O outro ponto está ligado à afinidade. Afinidade é gostar das mesmas coisas. Não quer dizer que a gente gosta um do outro. É tipo no trânsito. Já viu aquelas pessoas que no trânsito são muito difíceis, né? Tem um ditado que diz assim, 2 bicudos não se beijam, não é? A gente está no trânsito aqui, aparece uma pessoa impertinente, não precisa nem brigar. Você fala assim, pode passar. Logo vai encontrar outro bicudo. E dito e feito, lá na frente eles estão brigando. Né? Um porque é espertinho, porque quer entrar onde não deve, e o outro porque também é egoísta, fala assim, não deixa. Aí daqui a pouco eles estão brigando no trânsito. A gente não precisa disso. Mas são 2 pessoas que gostam de brigar, e logo eles se encontram. Então estamos falando de afinidade, mesmos gostos, porque eu sou uma pessoa violenta, no passado pratiquei muito violência, hoje o vingativo fala assim, eu também gosto de violência, só que agora é minha vez de devolver. Os 2 gostam da mesma coisa, afinidade. Mas existe a sintonia. Sintonia é momentâneo,
É naquele exato momento a gente está na mesma vibração, pensando a mesma coisa. Se eu gosto de futebol e o outro gosta de futebol, nós temos afinidade. Mas naquele momento ele estiver com a televisão no futebol e eu estiver na novela, a gente não vai estar falando a mesma coisa. Então, na casa espírita tem água fluidificada e o passe para o tratamento de natureza física. Mas tem a questão da sintonia, e a gente se afasta do obsessor quando a gente muda de sintonia. A gente está falando da prece, não é? A prece muda a gente de sintonia. A leitura edificante muda de sintonia. O obsessor está lá do nosso lado, chamando, tentando convencer a gente para fazer aquilo, mas a gente não capta ele, porque a gente está em outra sintonia. Agora, nós só nos livramos definitivamente dos obsessores quando nós mudamos a nossa afinidade, é o gosto. Então, aí é a transformação moral. Essa transformação moral se dá, por exemplo, na prática da caridade. Quando a gente vai abandonando de vez o egoísmo e o orgulho e sentindo prazer em sermos altruístas, devotados, abnegados, né? Então, tudo isso tem na casa espírita. Então, a pessoa entra para o trabalho na casa espírita e logo melhora. Mas não é no começo não, viu? No começo, os obsessores eles ficam doidinhos. Fala, não vai hoje não. Assiste o Netflix. Né? Só mais uma série, 7 temporadas, passa rápido. Né? Já foi ontem, não vai hoje não. Né? Então, a gente precisa entender essas coisas. A paz do Cristo, ela perpassa também por um olhar intelectual. Significa a parte racional. A gente precisa da razão para nos trazer a verdadeira paz. Uma desses pontos foi bem colocado pelo nosso expositor inicial aqui, quando ele deixou claro, só o fato da gente entender que Deus está no comando, traz para a gente uma paz, sem inominada. Saber que Deus cuida, Deus ama, que nada me acontece por acaso, isso é paz. E ela perpassa necessariamente pelo intelecto, pela gente entender, compreender o que é Deus. Mas também tem a questão do espírito. Quando nós entendemos que nós somos imortais, que tivemos já outras vidas, e que somos condenados à felicidade, imagina que condenação é essa? Todos nós seremos espíritos crísticos, puros. Então, tudo isso modifica a nossa psique, a nossa mente. Agora, esse conhecimento do mundo espiritual é necessário, porque senão a gente perde a paz. Eu tenho um amigo que recentemente teve a eclosão da mediunidade. E ele está na cama lá, no meio da noite, e ele diz que vê um espírito luminoso, que fica olhando para ele rindo. E ele morre de medo. Abraça na esposa, e ela, ele me ama. E ele, eu estou morrendo de medo. Leva ela. Precisa afastar esse medo, gente. Não tem porquê não. Os espíritos estão ao nosso derredor. Às vezes também, nós estudamos só um pouquinho e criamos também outros fantasmas na nossa mente. Um dia, nós estávamos num hospital acompanhando a desencarnação de um senhorzinho muito simpático, chamado Lázaro. E aí, eu conversando com a esposa, que estava chorosa, e eu dizia para ela, minha amiga, não fica assim não. A morte não existe. Morre só o corpo, a alma continua. E ela falava assim, eu sei, Flamário, eu sei disso. Mas o que eu estou, assim, não é isso. O que foi, minha irmã, que aconteceu? E ela resolveu me contar. Sabe o que é? Eu sou a terceira esposa dele. A segunda esposa morreu mês passado. A primeira esposa tá não morre em outro hospital. Será que eu vou levar chifre no céu? Vai não, minha amiga, não vai não. Você está há quanto tempo com ele? 37 anos. 37 ele escolheu, foi você. O resto foi só test drive. Fica tranquila, minha amiga.
Agora, quando a gente compreende essas coisas, a gente entende a solução que é dada no mundo espiritual. André Luiz teve uma situação semelhante a isso, em que ele visitou uma residência e estava lá a pessoa com as suas 2 esposas. A primeira, depois que ela morreu, ele se enviuvaram, casou com a segunda. E ele pergunta, mas e aí, as 2? Não, a gente aqui não tem ciúme, não. E como é que vai ser quando voltar? Olha, quando voltar, eu vou continuar casada com ele, eu vou casar com ele, e ela vai vir como nossa filha. Olha que coisa. Então, o amor lá é sublime, não tem essas bobagens, né? Não tem esse apego que a gente tem. E ele não é apenas intelectual, ele é consciencial. Significa que, quando eu trabalho na caridade, quando eu trabalho no bem, eu sinto uma paz decorrente da satisfação de estar no caminho certo. Às vezes, a gente faz os trabalhos, né, de caridade no dia a dia, né? Você falando aqui, passa um dia aqui, né? Chega em casa acabado, o corpo. Mas o sono é gostoso, né? É um sono tranquilo de quem trabalhou, de quem se esforçou, né, Renato? Fiz a minha parte. É o que a gente chama de sono dos justos. É aquela pessoa que fez a sua parte. Isso também traz paz. E dessa consciência de quem fez a parte é que advém a alegria. Essa alegria não é essa alegria espivitada, é uma alegria serena, né? Essa a que Jesus falava. Então, tem uma passagem muito interessante do espírito Natanael, já que nós falávamos de Natanael, que foi psicografado por Chico Xavier, que ele nos ensina assim, ó: quem trabalha se renova. Quem se renova, melhora. Quem melhora, se eleva. Quem se eleva, adquire visão. Quem vê, compreende. Quem compreende, serve. Quem serve, é humilde. Quem é humilde, se ilumina. Quem se ilumina, ajuda sempre. Quem ajuda sempre, perdoa. Quem perdoa, semeia a paz. Quem semeia a paz, ama. Quem ama, sabe esperar. Quem sabe esperar, atinge a fé. Quem atinge a fé, renuncia. E quem renuncia, alcança a vida eterna. Olha que interessante, né? Ele vai colocando o desenvolvimento das virtudes e começa pelo trabalho. É preciso trabalhar no bem, de maneira muito serena. A gente entende que esse é o caminho para o progresso. Não adianta ficar só no intelectual, só na teoria. É preciso botar a mão na massa. E tem uma outra passagem, uma outra colocação, que a paz ela não é apenas intelectual e não é consciencial, mas é também sentimental. Eu preciso ter sentimentos puros. Eu preciso me afastar do ressentimento. A gente usa o termo ressentimento como um sentimento de coisas ruins, não é? A gente só se ressente de coisas ruins. Às vezes a gente tem um amigo que fez 1000 coisas boas para a gente. No dia que ele fez uma coisa ruim, a gente pega só essa coisa ruim e guarda para ficar ressentindo. As coisas boas a gente não ressente, como deveria fazer, né? Então, é interessante que nessa passagem que Jesus falou com Natanael a respeito da paz e da alegria, logo depois Jesus trouxe a parábola do tesouro escondido. Essa parábola do tesouro escondido, eu tenho que confessar para vocês, no dia que eu li a primeira vez eu não entendi foi nada. Eu falei assim, eu acho que eu devo ter algum problema. Aí eu li de novo. Aí eu falei assim, agora eu tenho certeza, eu não entendi nada. Mas, lendo os grandes intérpretes, a gente começa a entender. Diz a parábola assim: o reino dos céus é como um tesouro que é achado, e o homem que acha, cheio de alegria,
ele enterra o tesouro, vende tudo que tem e compra o terreno. Não é difícil de entender? Será que só eu tive esse problema? Estranho, não é? Vamos de novo? O reino dos céus é como um tesouro que é achado. O homem enterra o tesouro, vende tudo que tem e compra o terreno. É difícil mesmo. Qual é o tesouro? O tesouro são os bens espirituais. Ele está escondido como estão escondidos os bens espirituais no nosso mundo. Liga a televisão para ver se fala do espírito. Não fala. Fala de tênis novo, fala de comida gourmet, de cerveja artesanal, de show, de festa. Esses tesouros estão mesmo escondidos. E quando o homem acha o tesouro, ele não gasta o tesouro, ele não se desfaz do tesouro. Ao contrário, ele valoriza o tesouro. Ele valoriza de tal maneira que ele vende tudo o que tem, e esse vender tudo o que tem é nós nos desfazermos dos nossos vícios morais. Compra o terreno, porque a partir do momento que ele compra o terreno em que ele enterrou, ninguém mais vai entrar. Então ele está protegendo o tesouro. Se desfaz de tudo que era ruim para ficar com o tesouro. A paz é o tesouro. Mas essa paz, ela passa pelo intelecto, passa pela consciência do dever cumprido, mas passa pelo livramento dos maus sentimentos, do rancor, do ódio. Jesus dizia: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está com ele no caminho. E é sobre perdão que tem um poema interessante do Espírito Maria Dolores, chama Perdão e Paz. Diz assim a poetisa espiritual: o refúgio de amor da Boa Nova, denominado Casa do Caminho, albergava um montão de pessoas em prova, entremostrando fartamente doença, inquietação, cansaço, desalinho. O sol se despedia do poente. Tudo em Jerusalém, no entardecer, requeria parada de lazer, depois do dia quente. Entretanto, na casa do Senhor, intensa prosseguia a tarefa de paz, de compreensão e amor. Enfermos, sem família que os quisesse, débeis mentais em desvalia, mulheres desoladas, crianças de ninguém colhidas nas calçadas, junto aos companheiros de Jesus, alinhavam-se em prece, rogando ao céu socorro, amparo e luz. No transcurso do dia, Simão Pedro suara e trabalhara tanto, que se acolhera a sós em singelo recanto, tentando se esquivar a estafa que sentia. Mas um dos assessores veio apressado pelos corredores e disse-lhe através da voz tremente: irmão Pedro, chegou à nossa porta um velhinho em feridas, geme e grita com dores incontidas. É o rabino Joás, que conheceis, antigo fazedor de nossas leis. Pedro aprumou-se e respondeu, como quem se arrojara intenso asco: Joás, filho de Aquim, o terrível carrasco, que odeia o mundo galileu? Pois não sabes, nos textos em que estudas, que foi ele um dos vários matadores que aconselharam Judas a complicar o mestre inesquecível? E dando um murro à mesa juntou: é impossível. Aqui não entrará semelhante traidor, que ele sofra, por lei da natureza, remorso e enfermidades, entre gritos de dor. Cumpro o que penso e falo. Eu mesmo irei à porta, a fim de despachá-lo. Descia a noite devagar. Uma penumbra invadia o grande lar. Pedro avançava para a entrada,
mostrando na expressão a alma rude e agitada. Mas quase rente à porta, um homem sereno. Nele cravou o olhar calmo e profundo. O apóstolo excitado reconheceria, fosse onde fosse, em todo o mundo, era Jesus, o mestre nazareno. Empolgado de pranto e de alegria, Simão interrompeu atarantado: a que vinde, Senhor? Ordenai o que for de vosso agrado. O Cristo replicou, carregando de amor as palavras sublimes que trazia: compreendo, Simão, a repulsa que sentes. Não pudeste esquecer as horas de agonia dos nossos dias diferentes. Mas escuta, Simão, é preciso abrandar o coração. Olvidar toda ofensa é prosseguir em paz. Pedro, venho pedir-te por Joás. Ele já não é mais o duro algoz de outrora. É um pobre penitente que se escora nas chagas que carrega. Um enfermo infeliz, de alma cansada e cega, que a si mesmo se acusa e se maldiz. Recorda nossa fala de outras vezes. Se Joás te feriu a alma fraterna e boa, Pedro, escuta, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Não te detenhas. Vai, lembra o infinito amor de nosso Pai. Cada qual pagará pelas culpas que tem, na justiça que vela sem cessar. Quanto a nós, cabe sempre a tarefa do bem, aprender e servir, compreender e amar. Auxilia-me, enfim, faze o bem a Joás, qual o fazes por mim. Dissolveu-se na sombra a divina figura. O apóstolo chorou, tocado de amargura. Depois ganhou a porta em ritmo apressado. Um homem seminu jazia esfarrapado, estirado na pedra à sua própria frente. O antigo pescador contemplou o doente e inquiriu sobre ele ao tristonho rapaz que se punha a assisti-lo. O moço esclareceu: amigo, este é Joás, que pede proteção ao teto deste asilo. Está mudo, febrento, desprezado. Recebei-o por Deus ao vosso lado, por tutelado e amigo. O rabino de outrora, hoje é um triste mendigo. Transformado, Simão alçou Joás ao nível de seu próprio coração. Depois falou para o interlocutor: ide em paz, deixai Joás conosco, é nosso irmão, tal qual se fez, tal qual se apresenta. E enquanto o jovem sai, como quem não se atrasa, a fim de obedecer a seus chefes hebreus, Pedro ainda ditou com voz tranquila e atenta: ele será mais nosso em nossa casa, porque esta casa é de Deus. Muita paz e alegria em nossos corações. Flamarion, obrigado. A sua explanação suscita várias reflexões, né? Acho que são muitas. Mas uma que me pegou aqui no final da exposição é que essa busca pela paz consciencial, né, de consciência, ela só tem um caminho, né, que é autoconhecimento, né? E esse é um desafio, porque a gente precisa viver em sociedade, como você disse, mas a gente precisa ir
um pouquinho mais interno também, ter a coragem de encarar, né, as dificuldades que nós ainda temos com alegria, né? E aí a paz é um estado de consciência e não uma utopia, né, material, humana. Muito obrigado, viu? Nós vamos agora passar para a atividade do passe, na cabine de passe. Nós convidamos os médiuns presentes para nos ajudarem lá. Lembrando que após o passe tem sempre a oração final, tá? Todos estão convidados, então vocês podem receber o passe magnético, esperar um pouquinho aqui, para a gente fazer a oração final lá dentro, tá bom? Obrigado a todos.